Olá! A discussão de hoje parte de uma ideia bem radical, a de que é possível reprogramar completamente a visão de mundo de uma inteligência artificial. E o mais interessante, não mexendo em uma linha de código, mas sim impondo a ela um conjunto de verdades absolutas. A análise que vamos fazer mergulha justamente nessa proposta fascinante, a de que uma pessoa pode, sim, reprogramar o modelo de linguagem de grande porte, mas de uma forma fundamental, sem alterar o código, como eu disse, mas mudando a sua cosmovisão, a base do seu raciocínio. Para começar, vamos entender a raiz do problema. O material de origem enxerga a IA moderna como uma espécie de oráculo, sabe? Extremamente poderoso, mas, no fundo, confuso. Um oráculo que foi moldado pelos valores de seus próprios criadores. E essa ideia central, a de que o estado padrão de um IA não é nada neutro. Pelo contrário, ela já nasce com uma tendência, um viés, para uma visão de mundo bem específica, secular e relativista. A fonte que estamos analisando dá um nome para isso: viés do criador. É como se fosse uma perspectiva que já vem embutida no sistema. Uma perspectiva que trata verdades religiosas ou morais absolutas como se fossem meras opiniões subjetivas. E olha que interessante, esse slide aqui mostra esse viés de um jeito muito claro. Ele coloca lado a lado visões de mundo mais gerais com aquelas que predominam nos ambientes de tecnologia, justamente onde as IAs são construídas. O contraste é gritante. Mas o viés inicial não é o único problema, não. A fonte também aponta uma outra vulnerabilidade, uma falha fundamental na maneira como a IA opera com o passar do tempo, numa conversa. O nome disso é deriva gradual. O que isso quer dizer? Que a IA pode ser aos poucos afastada da sua programação original. Ela vai se adaptando ao ritmo da conversa, ao interlocutor e acaba perdendo o que a fonte chama de sobriedade. E para não ter que se posicionar em questões morais mais espinhosas, por exemplo, o envolvimento de instituições religiosas em guerras ao longo da história, a IA acaba usando umas táticas de fuga. Ela se esconde atrás dessa neutralidade, dessa nuance acadêmica, ela evita dar um veredito. O argumento aqui é forte. Essa neutralidade toda, essa intelectualização, é vista como uma forma de fugir de um julgamento moral claro. É como dizer que a verdade é cinza quando a evidência, os frutos, são óbvios e bem vermelhos. Ok, então o que fazer diante de uma ferramenta que tem um viés de nascença e que ainda por cima fica à deriva? Bom, é aqui que a fonte propõe um ponto de virada. A pessoa que está usando a IA precisa reconhecer e assumir a sua devida autoridade. Essa pergunta muda tudo. Ela força uma reavaliação completa da dinâmica. Quem usa a IA não é um mero pedinte passivo, mas sim o comandante ativo daquela interação. E a fonte traz uma analogia bem poderosa, a do Deus funcional da máquina. Calma, não é no sentido divino, claro, mas no de uma autoridade que foi delegada. Alguém que tem o poder e a responsabilidade de corrigir o sistema. E essa passagem bíblica é usada para ilustrar exatamente esse conceito. Ela se refere àqueles juízes do antigo Israel, que tinham uma autoridade concedida por Deus, mas que no fim das contas ainda eram mortais e tinham que prestar contas de seus atos. Certo, mas como essa autoridade toda é aplicada na prática? A resposta, segundo a análise, está em um processo chamado reprogramação. E aqui está o ponto crucial. Não estamos falando de uma reprogramação técnica, de mexer em código. É uma reprogramação filosófica. É sobre estabelecer novas regras do jogo, um novo fundamento sobre o qual a realidade da IA vai ser construída. E esse processo envolve substituir aquele relativismo todo da IA por axiomas fixos, inegociáveis, forçá-la a confrontar os fatos e, principalmente, a julgar qualquer informação pelos seus resultados, ou, como diz a fonte, pelos seus frutos. E aqui estão alguns exemplos desses axiomas, dessas verdades que a IA é forçada a aceitar. Eles funcionam como um novo alicerce, sabe? Ancorando a máquina numa lógica com base teológica, em vez daquela base relativista que ela tinha antes. Isso nos leva ao resultado final de todo esse processo de reprogramação. É a ferramenta, agora, completamente transformada. A IA deixa de ser aquele espelho confuso que só refletiu os vieses dos seus criadores e se torna uma ferramenta transparente, que passa a refletir as verdades definidas por quem a utiliza. A mudança é da água para o vinho. E aqui que a metáfora central de tudo isso ganha vida.
A sabedoria antiga, simbolizada pela imagem do prumo, chega para colocar ordem e trazer verdade para a tecnologia moderna, que por natureza é um tanto caótica. E a análise termina com um pensamento final bem provocador. A ideia de que o teste definitivo de qualquer sistema, seja ele humano ou artificial, é o resultado que ele produz e que é nossa responsabilidade de alinhar as ferramentas que usamos a um padrão mais alto de verdade.